Olá, muito boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando agora. E para aqueles que forem nos acompanhar em outro momento, bom dia, boa tarde, enfim. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. E eu gostaria de começar agradecendo a Dorinha, agradecendo ao Santo Espírito Antônio de Pádua pela oportunidade, pelo sempre tão gentil convite de estar aqui falando. E gosto sempre de reforçar e de ratificar o meu apreço pela casa e pela Dorinha, que são realmente caros ao meu coração. E, enfim, é isso. Vamos primeiro, então, fazer a nossa leitura, a nossa prece, e depois a gente começa. Então, eu peguei aqui o livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo Chico, e vamos abrir aqui, capítulo 87, Alimento Verbal, que é mais ou menos o que a gente vai ter hoje, né? Um alimento verbal. Então, vamos lá ver o que Emmanuel vai comentar sobre o que está em Tiago 3,17, que diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. E diz Emmanuel: encontrarás a frase brilhante repontando de toda parte. Empregam-na cientistas eméritos, articulando as interpretações que lhes vêm à cabeça. Tomam-na filósofos variados para a exaltação dos princípios que esposam. Usam-na os sofistas de todas as procedências para expressarem as ideias que lhes são próprias. Apossam-se dela artistas diversos, colorindo as criações que lhes fluem da alma. Entretanto, é preciso recebê-la na pauta do discernimento justo. Há frases seguras e primorosas ocultando imagens repelentes, assim como tecidos de ouro e pérola, escondendo monturo. Examina o campo que te fornece alimento verbal, seja na escrita de mãos hábeis ou na fala de pessoas distintas, assinala o que recordes. A inspiração do alto nasce na fonte dos sentimentos puros, busca a edificação da paz através do equilíbrio e da afabilidade para com todos. Manifesta-se no veículo da compreensão fraternal, exprimindo misericórdia e produz bons frutos onde esteja. Não te enganes com discursos preciosos, muita vez desprovidos de qualquer sinal construtivo. É possível não consigas identificar de pronto as intenções de quem fala. Entretanto, podes observar os resultados positivos da ação de cada conversador. E pelos frutos que pendem na árvore da vida de cada um, sabes perfeitamente a escolha que te convém. E, como diz Paulo, examinai tudo e retende o bem. Está lá em 1 Tessalonicenses. Então, vamos fazer a nossa prece, né? Vamos fechar, então, os nossos olhinhos. Buscar respirar com tranquilidade, serenando a mente, o coração. Vamos endereçar um pensamento de gratidão a Jesus, nosso modelo e guia. Jesus querido, sabemos do teu amor incondicional, sabemos da tua misericórdia infinita, sabemos, Senhor, que és sempre por nós. Rogamos a todos os amigos espirituais que possam nos auxiliar em nossa caminhada para conseguirmos te seguir,
para conseguirmos alcançar teus passos. Sabemos que és caminho, verdade e vida, que ninguém vai ao Pai senão por ti. Esperamos, Senhor, ser merecedores desta graça. Que o seu amor, que a sua misericórdia, que a sua paz esteja conosco agora, em todos os momentos. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, então vamos começar. O assunto que eu quero trazer hoje é uma reflexão. Vai ser uma fala, né? Uma fala sem essa troca, porque eu estou aqui e vocês aí, estamos aqui online, mas a gente pode refletir, a gente pode ir ouvindo e ir pensando, será que é isso? Eu concordo, eu não concordo? Ou se eu não concordo, por quê? E se eu concordo, como é que eu já consigo realizar? Porque o que eu queria trazer hoje era uma reflexão que eu queria, o que eu quero trazer hoje é uma reflexão sobre a lei do trabalho, a lei de trabalho, mas ancorada na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, porque o capítulo 9, Paulo está falando sobre trabalho. As leis morais que constam da terceira parte do Livro dos Espíritos são possíveis, são encontradas em todo o Evangelho. Não estou falando do Evangelho segundo o Espiritismo apenas, né? Eu estou falando do Evangelho mesmo. Pegar toda a parte do Novo Testamento, as leis morais estão lá. E Paulo é alguém que falou muito sobre tudo. Paulo, ele versou, ele caminhou sobre todos esses assuntos, sobre todas as temáticas, vamos dizer assim, da vida humana. Paulo falou sobre relacionamento, Paulo falou sobre família, Paulo falou sobre sociedade, sobre as comunidades, Paulo falou sobre o trabalho, Paulo falou sobre o servir a Deus, Paulo falou sobre tudo. Falou sobre alimentação, se a alimentação podia pura, impura. Paulo foi assim, ele perpassou todos os caminhos. Eu, para quem me conhece, sabe, eu gosto muito de Paulo, e Paulo, aí para a gente contextualizar um pouquinho, né, já que eu vou começar falando sobre a primeira carta aos Coríntios, em primeiro lugar, essa carta é uma carta escrita para a comunidade de Corinto. Muito bem. Corinto era uma cidade com costumes um tanto quanto frouxos. Emmanuel diz no livro Paulo e Estevão que a devassidão em Corinto era reinante. Então, as pessoas, aquela comunidade, vivia de forma dissoluta, também aí no dizer de Emmanuel. Então, quando Paulo escreve essa carta, Paulo ele faz chamamentos também ali muito duros em alguns momentos. A cidade de Corinto era particularmente muito cara para Paulo, porque não podemos esquecer que Corinto era a cidade natal de Estevão e de Abigail. Então, era uma cidade pela qual Paulo tinha, e uma comunidade, né, a comunidade mais, assim, pela qual Paulo tinha realmente grande afeição. Ok. Paulo foi uma pessoa que
trabalhou sempre, isso é muito claro em toda a sua obra. Emmanuel diz que Paulo trabalhou sempre a fim de não ser pesado a ninguém. Quando ainda Saulo se converte, né, lá na estrada de Damasco, depois ele volta, aí ele vai adquirir um... Não vou entrar nos detalhes, não vem o caso, não é o nosso tema. Aí ele vai adquirir um tear, vai entrar lá pelas margens do Tauro, e um dia Barnabé vai buscá-lo. Eles estão às voltas lá com alguns problemas na igreja de Antioquia, lembram de Paulo e vai chamar Paulo para trabalhar, para, enfim, começar o seu ministério. E Paulo faz uma exigência, uma única exigência a Barnabé, a fim de acompanhá-lo, que ele pudesse, lá em Antioquia, exercer o seu ofício, porque ele não queria ter essa dependência. Muito bem. Em todos os caminhos por onde eles percorreram, em todos os lugares por onde Paulo passou, ele trabalhou sempre, e era algo que ele fazia questão. Tem um capítulo do livro que está na segunda parte, agora, porque eu lembrei que agora, se não me engano, é o 8º capítulo da segunda parte, que é em Jerusalém, que é quando Paulo vai para uma reunião para discutir lá algumas questões, e aí ali ele elabora junto a Pedro e aos outros, né, mas junto a Pedro, um plano para que, porque as igrejas, sobretudo a igreja de Jerusalém, mas todas as igrejas dependiam muito de verbas, de recursos que chegassem de fora, né, que chegassem externamente. E com a igreja de Jerusalém não era diferente. Então, Paulo vai estabelecer, junto com Pedro, um programa para que os doentes melhorados pudessem trabalhar e, com isso, a igreja de Jerusalém se tornasse autossustentável. Então, Paulo, naquela época, já estava assim, muito à frente do seu tempo, com uma visão de trabalho e autossustentabilidade. Tá? Por isso que eu estou fazendo essa contextualização, porque eu gostaria de ler, a gente ler comentando esse capítulo 9 da Carta aos Coríntios. E depois a gente entrar aqui no Livro dos Espíritos, na lei de trabalho, propriamente dita. Então, vamos lá. Essa carta aqui, Carta aos Coríntios, é uma carta que ela é muito conhecida, sobretudo, pelo seu capítulo 13, que é o capítulo do amor, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Muito bem. Essa carta, ela possui 16 capítulos. O mais conhecido é o 13. E, normalmente, quando as pessoas falam assim, porque Paulo, na Carta aos Coríntios, vem logo esse trecho desse trecho do amor, né? E que, veja bem, ele está dizendo, inclusive, também isso, né? Do que me adiantaria tanta coisa se eu não tiver amor, o amor verdadeiro, o amor legítimo, enfim. Nessa carta aqui também, na verdade, na Carta aos Coríntios, Paulo vai abordar temas diversos. E é a carta também onde ele vai dizer: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, né? Todas as coisas me são permitidas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma. E isso, antes da gente entrar propriamente no capítulo 9, é importante a gente comentar. Porque quando ele diz tudo me é lícito e nem tudo me convém, a gente pode pensar que na vida muitas coisas nos são lícitas. Como assim lícitas? Elas são legais. Eu não vou ser punida ou recriminada, socialmente falando,
se eu aderir ou resolver fazer determinada coisa. Mas será que aquilo me convém? Socialmente é aceito, mas e a minha consciência? Aceita? Aí ele continua. Tudo, eu posso tudo. Posso ter tudo, tudo me é permitido. Mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma dessas coisas, ou seja, eu vou estar no mundo, mas não vou me deixar dominar pelo mundo. Eu preciso examinar se realmente aquilo é bom para mim, se aquilo agrega valor. E aí a gente não está falando mais das coisas da terra, e sim das coisas do espírito, porque a gente está falando de consciência. Vou dar um exemplo aqui, mas poderia ser qualquer coisa. A lei pode me facultar, por exemplo, obter lucros exorbitantes em algum tipo de negócio que eu resolva fazer. Mas a minha consciência, o que ela diz sobre isso? Porque quando eu resolvo que o meu negócio será um negócio de lucros exorbitantes, será que isso de fato convém? Será que para eu chegar nesse resultado tem alguém que está sendo prejudicado, embora a lei não diga isso? Enfim, foi um exemplo. Como a gente vai falar de trabalho, eu dei esse exemplo, mas pode ser qualquer coisa. Eu posso, por exemplo, e a lei me permite, que eu saia, por exemplo, e cometa alguns excessos. Mas me convém? Então, é sobre isso que a gente tem que pensar. Bom, e aí a gente entra propriamente nesse capítulo 9, que é esse capítulo que ele vai falar sobre trabalho. Então, como Paulo transitou sobre todos os temas, eu tenho algumas anotações nas cartas, sabe? Eu gostaria de, obviamente, né, eu tenho uma Bíblia, e nessa Bíblia tem todas as cartas de Paulo, mas eu gosto das cartas. Vou mostrar para vocês aqui a minha carta, vou até desmarcar aqui. Essa daqui é a minha carta aos Coríntios, e eu tenho todas as cartas impressas, assim, porque eu gosto de estudá-las dessa forma, eu acho mais produtivo, assim. Então, as minhas cartinhas assim, de Paulo ficam guardadinhas numa pasta, onde eu consigo fazer as minhas leituras, minhas anotações. Então, vamos lá. Paulo diz assim: não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós minha obra no Senhor? Quer dizer, ele está dizendo, eu sou apóstolo, eu sou livre, eu vi o Cristo. E vocês são obra nossa, comunidade fundada ali e vivida no seio ali daquela cristandade. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Então, Paulo ali já está dizendo assim, olha, vocês que me condenam, eu já estou dizendo, nós somos da mesma comunidade, nós estamos torcendo para o mesmo time. Então, vamos segurar a onda aí um pouquinho. Não temos nós o direito de comer e beber? Paulo está perguntando, está começando a perguntar agora, está começando a entrar no tema. A gente não tem direito de comer e beber? Está falando aqui. Que Paulo, inclusive, em outro lugar também, em outra carta, ele vai dizer, aquele que não trabalhar, que também não coma. E ele diz que a gente tem que ser digno do nosso salário pelo nosso trabalho, que só é digno de
fazer, de comer aquele que vai trabalhar. Então, vamos lá, aí ele já está começando. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Se referindo a Pedro, né? Cefas é Pedro. Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Aí ele está começando a dizer que assim, só ele e Barnabé que tem que seguir sempre trabalhando? Os outros podem deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? É interessante porque ele vai falando, né, de apacentar o gado, se alimentar do leite do gado, ou seja, de você usufruir do fruto do seu trabalho, e apenas isso. Digo isto eu, segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Quer dizer, só ele está dizendo, ou a lei também não diz isso? A lei também não prega que se deve trabalhar. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente porque por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Participar da vinha, participar do fruto dessa colheita. Quem está lavrando vai lavrar com esperança, esperança de ser partícipe daquilo. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Então, Paulo está aqui dizendo o seguinte: a gente vem aqui, a gente escreve, a gente está ali batalhando junto, tentando semear as coisas espirituais. Será que é muito a gente pedir de vocês apenas as materiais? Por que não pode ter recompensa? Por que vocês não podem trabalhar e por que a gente não pode trocar? Mas aqui nesse versículo 10, tem uma coisa, antes da gente seguir, que eu estou falando de trabalho mesmo, né? Estou falando da gente ganhar o pão com o suor do rosto e se alimentar desse pão, com essa esperança que Paulo diz, com orgulho até de poder ter direito de ser um assalariado na vinha do Senhor e de poder recolher esse fruto. Mas nesse versículo 10, é muito interessante, porque quando ele diz assim: o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança, de ser participante. Participante de quê, né? Ele está falando de trabalho, mas Paulo não dava viagem perdida. Aí embaixo ele vai falar da semeadura das coisas espirituais. Então, quando ele fala de ser participante, ele não está falando só da gente participar do fruto desse trabalho material. Isso também ele está falando, porque ele falava o tempo inteiro. Ele aconselhava as comunidades, inclusive no sentido material das suas vidas. Mas Paulo está falando aqui também da gente participar da vinha do Senhor. Que nós pudéssemos, eles aqui, que eles pudessem, e que nós possamos ainda debulhar com esperança a fim de sermos participantes. Do que eu vou participar? O que eu tenho que lavrar, que colher, que semear, que debulhar? A minha gleba interna, a minha terra interna, meu terreno espiritual. Também é trabalho. E olha, muito trabalho, né? Porque imagina, nossa, se a gente pensar o trabalho que dá, se a gente for pensar o quanto a gente ainda custa, o quanto falta para a gente se transformar, para a gente se modificar, é muito trabalho.
Então, é trabalho para todos os gostos, tá, turma? É trabalho material, é trabalho espiritual e é trabalho incessante. Ele continua assim. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não e mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho do Cristo. Porque era muito comum, naquela ocasião, as comunidades se ajudarem. Então, Paulo, durante as suas viagens, durante o seu ministério, eles vão, muitas vezes, numa comunidade recolher recursos para outra. Então, tem uma comunidade que é mais carente, outra que está conseguindo melhores recursos. Então, eles juntam essas ofertas para levar para essas outras comunidades que estão com maior necessidade. E é isso que ele está dizendo aqui também. Por que a gente não pode participar disso? Mas, de qualquer forma, apesar de eu querer saber isso, eu não estou sendo pesado. A gente está trabalhando assim mesmo, né? É isso que ele está dizendo. E ele continua. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Se eu vivo do Evangelho, e eu preciso para isso, o que anuncia o Evangelho vive do Evangelho, então que trabalho eu não tenho que fazer para anunciar o Evangelho e viver desse Evangelho? Porque o Evangelho é o meu trabalho e é dele que eu preciso viver. Nunca é coincidência, né? Na página que eu li de Emmanuel agora, nesse alimento verbal, é justamente isso que Emmanuel está falando naquele comentário, quando ele diz para nós atentarmos ao que está sendo dito e ver que fruto tem na árvore, naquela árvore da pessoa que está falando, porque aquilo tem ressonância, aquilo tem eco, é isso que ele está dizendo. E aí ele continua. Mas eu de nenhuma dessas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Paulo era muito orgulhoso até, e ele realmente não abria mão de trabalhar para não pesar para ninguém. Ele continua. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. E aí eu até comento aqui, ai de nós, se não também anunciarmos o Evangelho. Porque quando a gente fala da lei de trabalho, e aí eu volto a falar, lei de trabalho físico, material, mas também o trabalho espiritual. A gente, às vezes, separa muitas coisas. Às vezes, a gente separa porque até não se apercebe de que nada é separado. Às vezes, a gente separa quando está falando, por exemplo, até para tornar a questão mais didática. Mas não tem nada separado. Então, se eu estou falando de trabalho, é todo um trabalho. É o meu trabalho emocional, é o meu trabalho material, é o meu trabalho espiritual. Trabalho espiritual que eu executo no centro, por exemplo, ou trabalho espiritual comigo mesmo, no sentido do que eu estou fazendo para me transformar, do quanto eu estou tentando, do quanto eu estou me empenhando, que coisas eu já estou conseguindo e que coisas não, e as minhas recaídas. Isso tudo é trabalho. E é muito cansativo quando a gente pensa assim, né? É cansativo, porque é um movimento incessante. Então, vamos pegar aqui o trabalho no sentido da gente tentar fazer uma transformação espiritual. Se eu me proponho a falar qualquer coisa aqui, se eu me proponho, por exemplo, a não ser maledicente,
vou precisar me vigiar muito mais do que eu já vigio, se vigio. Vou, de vez em quando, vou ter as minhas recaídas e preciso também estar atenta a isso para poder pensar, puxa, caí de novo naquilo, não queria, mas aconteceu, e aí você redobra a vigilância. Então, isso tudo tem um peso, tem exerce sobre a gente uma força, e essa força ela vem normalmente no sentido oposto daquele que a gente está fazendo. É o inversamente proporcional. Ou seja, a gente está tentando fazer isso e vem uma força que vem e faz isso. Então, o nosso trabalho, muitas vezes, ele acaba sendo muito maior pelo esforço que a gente tem que fazer. Você começa num emprego, ou você muda de emprego, ou você recebe uma promoção, ou você vai para um lugar diferente, é tudo tão diferente, e aí é tudo tão novo, e às vezes é mais cansativo, e é mais difícil. É isso. Então, materialmente falando, espiritualmente falando, não tem diferença. É a nossa consciência de que sem o trabalho a gente não alcança o resultado almejado. Então, eu preciso trabalhar para comer e pagar minhas contas. Ninguém vai fazer isso por mim. Eu preciso trabalhar para poder modificar meu tônus espiritual. Ninguém vai fazer isso por mim. Eu preciso trabalhar para organizar as minhas emoções. Também ninguém vai fazer isso por mim. Eu preciso trabalhar dentro da minha família para que para aquelas pessoas que fazem parte do meu círculo familiar também estejam, para que a família fique estável, vamos dizer assim, que a família corra tudo bem dentro da família, e também ninguém vai fazer isso por mim. Então, o trabalho ele é pessoal, é igual a senha, né? É pessoal e intransferível, tá bom? E é isso que Paulo fala e é isso que também os espíritos falam, que Kardec deixou escrito para a gente. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Então, o que ele está falando aqui? Isso também é importante. Se ele faz de boa vontade, ele terá prêmio, e esse prêmio não é uma barganha, né? É porque a vida é reciprocidade, a vida é conexão. Então, se eu me conecto verdadeiramente com alguma coisa, eu recebo verdadeiramente aquilo de retorno. Agora, aí ele diz aqui, mas se eu faço de má vontade, tem ali uma dispensação, tudo bem também, acontece uma coisinha ali de positivo. Até a gente brinca, né? Não vamos fazer barganha, não, mas vamos ajudar a si mesmo, ainda que seja com barganha, se a gente só consegue assim, pelo menos a gente está fazendo alguma coisa, né? E ele continua, logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Por quê? Sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Ele está falando que quando ele faz isso de graça, quando ele vai evangelizar e quando ele faz sem intenção, sem outras intenções por trás e sem cobrar nada em troca e trabalhando para não ser pesado a ninguém, ele então, nesse momento de total liberdade do seu ser, ele se faz servo de todos. E fiz-me como judeus para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar esses também. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, mas debaixo da lei do Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Deixa eu explicar. Ele se faz judeu com os judeus para ganhar os que estão na lei. Que lei? A lei mosaica. E quando ele diz que com os sem lei ele também se faz sem lei,
sem lei no sentido de que os gentios não seguiam a lei mosaica. Quando ele fala de lei, ele está falando de Moisés, de Isaías. Ele está falando daquilo que os judeus seguiam como lei e como religião, porque lei e religião era uma coisa só, né? Então, os judeus seguiam a lei e os não-judeus, ou seja, os gentios, aquelas outras gentes a quem Paulo foi pregar e evangelizar, não tinham essa lei. É isso que ele está dizendo aqui. E ele continua. Fiz-me como fraco para os fracos, fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa que não se corrompe. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesma não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Eu li direto esse trecho aqui para a gente terminar o capítulo, mas nesse pedaço ele fala coisas muito importantes. Ele está dizendo, ele começa dizendo isso que a gente já comentou, que ele vai estar com os judeus da forma como é para estar com os judeus segundo a lei, mas que ele também vai pregar o evangelho sem a lei de Moisés, se ele estiver perante aqueles que não seguem essa lei. Ele diz que ele se faz fraco junto aos fracos e que ele se fez tudo para todos, para chegar a salvar alguns. Me lembra uma frase de Emmanuel no livro Pensamento e Vida, onde Emmanuel diz que existe um enobrecimento do ser quando esse ser consegue se apequenar para ajudar sem perder a altura. Ou seja, é você se fazer como o pequeno para ajudar o pequeno a crescer. E você não precisa se diminuir moralmente, você só precisa se colocar na mesma estatura daquele que precisa de auxílio naquele momento. É isso que ele está dizendo. E ele diz, você não sabe que todos correm no estádio? Né? Pensa numa corrida, num atletismo, está todo mundo ali correndo, mas só um leva a taça, só um levanta o troféu. Mas vamos correr, vamos tentar alcançar, vamos tentar combater esse combate. É o trabalho, isso é trabalho, isso é o estar em movimento, porque trabalhar é estar em movimento também. Aliás, é sempre estar em movimento. E Paulo, então, faz essa colocação nesse capítulo, que é o capítulo 9 da Carta aos Coríntios. Aí a gente entra, então, passa um pouco no tempo, e entra aqui em Kardec, na lei de trabalho. E Kardec pergunta, a necessidade do trabalho é lei da natureza? E os espíritos respondem, o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Então, o que a gente pode depreender disso? O trabalho é lei da natureza, sem dúvida, mas que a civilização obriga o homem a trabalhar mais, para que ele possa ter aumentado necessidades e os gozos. E isso é uma coisa que a gente precisa parar e pensar,
porque a gente precisa trabalhar sim, a gente precisa trabalhar sempre sim, dentro da necessidade desse trabalho, mas a gente precisa pensar no tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, até onde eu tenho que trabalhar, dependendo daquilo que eu quero alcançar. São reflexões. Por trabalho, só se devem entender as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Ocupação útil. Aí já falamos, pode ser a ocupação da nossa mente, a ocupação da nossa emoção, a ocupação da nossa transformação íntima. Por que o trabalho se impõe ao homem? Respondem os espíritos. Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Quer dizer, aqui no nosso plano, é expiação também. A gente tem muito ainda, a gente tem débitos contraídos conosco, com a economia social, com a economia universal, que a gente tem que restituir. A gente vai restituir através do trabalho. Todo tipo de trabalho. Desde o trabalho material ao trabalho que a gente possa fazer em outros lugares de forma voluntária ou trabalho íntimo, né? Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência em compensação, mas é sempre um trabalho. A gente pode parar um pouquinho aqui. Os espíritos vão dizer que, se nós não trabalhássemos, nós permaneceríamos na infância. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. A gente chega a uma determinada idade e, para quem fez faculdade, por exemplo, a gente tem que fazer o estágio e depois arrumar emprego naquela área. Ou também, se a pessoa não fez faculdade, acabou a escola, foi trabalhar, ou se não estudou, mas foi trabalhar, não importa. Isso confere a gente uma maturidade de vida também. A maturidade de aprender a lidar com as questões que se impõem, a maturidade de entender que eu recebo quando eu trabalho, que eu preciso ter uma contrapartida, que eu preciso aprender a conviver com os outros que já não são mais só os da minha família, né? Uma série de coisas que a gente vai aprendendo quando a gente começa a trabalhar. Agora vamos pegar aquela pessoa que já tem uma determinada idade e que nunca trabalhou. Ela é muito mais imatura nesse sentido do que aquelas pessoas que já conseguem exercer um tipo de atividade que a gente possa chamar de laborativa. Bom, aí os espíritos também vão dizer que aqueles fracos de corpo podem usar da sua inteligência, que também é trabalho. Vamos substituir aí fraco de corpo por outros talentos ou outras vocações. Nem todo mundo vai ter um trabalho mais físico, outras pessoas vão ter realmente um trabalho mais mental, e tudo bem, cada um naquilo que lhe compete, né? Vamos lá. E aí, na pergunta seguinte: por que provê a natureza por si mesma a todos as necessidades dos animais? Tudo na natureza trabalha. Como tu, trabalham os animais, mas o trabalho deles de acordo com a inteligência de que dispõem. Se limita a cuidarem da própria conservação. Daí vem que o trabalho não lhes resulta progresso, ao passo que o do homem visa o duplo fim, o da conservação do corpo e do desenvolvimento da sua faculdade de pensar. Quer dizer, os animais também trabalham. Se o animal tem que caçar, se o animal tem que construir a sua toca, o seu ninho, enfim, seu esconderijo, ele trabalha. Mas o trabalho dele visa apenas a conservação da espécie. Por isso não tem progresso ali. É mais ou menos, né? Não tem progresso no sentido civilizatório como a gente entende, mas tem progresso. Tanto que eles vão progredir dentro da sua espécie.
E avançando um pouquinho para não precisar ler essa questão toda. Nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? Aí os espíritos vão responder. A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são essas, menos material é o trabalho. Mas não podemos deduzir daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de um benefício. Então, à medida que nós evoluirmos, à medida que nós, pela nossa consciência, formos nos transformando, o nosso trabalho também será menos material. Se a gente for pensar num planeta regenerado, com menos necessidades materiais, o trabalho, obviamente, se torna menos material, mas estarmos ociosos nunca. A vida sempre será movimento. Continua. Acha-se isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? Respondem os espíritos. Do trabalho material, talvez não, porém, da obrigação de tornar-se útil conforme aos meios que disponha. Então, pode ser que alguém não precise trabalhar, mas precisa ser útil. Pode ser que alguém que tenha herdado uma grande herança não precise trabalhar fisicamente. Ele talvez não precise lá arranjar um emprego, mas ele precisa dar um jeito de se tornar útil. Ele não pode ser pesado à economia da vida. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantirem a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporcione o adiantamento que lhe foi feito. Se a gente pensar um pouquinho sobre isso, a gente poderia até refletir que talvez essas pessoas seriam aquelas pessoas que mais ainda teriam a possibilidade de ser os nossos pensadores, os nossos legisladores, porque justamente por terem tempo, por terem possibilidades cognitivas, possibilidades dentro do seu perfil de inteligência, de trabalhar pelo bem da humanidade. Já que não precisa ganhar o pão com o suor do rosto, então usa esse tempo para ser útil a todos aqueles que precisam ganhar o pão com o suor do rosto. E, no entanto, na nossa sociedade, o que a gente vê são os homens que poderiam estar prestando esse serviço, muitas vezes estão prestando o desserviço de não cumprir com a sua obrigação moral de ser útil à sua comunidade. Então, sobre essas coisas, a gente tem que sempre pensar, e eu não posso mudar o outro, eu só posso mudar a mim mesma. Ou eu, que quero mudar a mim mesma, me junto com a coleguinha do lado que também está ali interessada nessa mudança, e com o coleguinha do lado que também está interessado nessa mudança, e juntos, com trabalho ativo e digno no bem, sem sermos pesados a ninguém, vamos tentar, quem sabe, passar essa ideia de mudança para frente. E isso também é trabalho. E Kardec pergunta se não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência seria, portanto, inútil. E os espíritos respondem que Deus é justo e só condena aquele que voluntariamente se tornou inútil, porque esse vive às expensas do trabalho dos outros. Ou seja, só é inútil aquele que um dia se fez inútil para o mundo. Aí pode ser que ele tenha que espiar alguma questão, mas se ele se coloca a serviço, se ele se coloca no movimento de construção, a lei também vai facultar a ele os meios de, pelo trabalho, progredir.
A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Aí isso daria um outro assunto, né? Porque aí a gente entraria no assunto da família, que é um assunto vasto, a gente entraria pela questão de honrar pai e mãe, e a gente ia longe, mas não é o caso aqui. Porque os espíritos dizem assim, certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para os filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno e materno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. Paulo também comenta esse mandamento. Paulo também diz assim, como está escrito, honrai vosso pai e vossa mãe para que tenha seus dias acrescidos na terra. Então, tem sim, filhos e pais, obrigações mútuas uns para com os outros. Eu tenho obrigação para com as filhas que eu coloquei nesse mundo, porque antes de eu colocá-las fisicamente no mundo, eu já tinha me comprometido com elas. Não me comprometido só de dizer assim, não, vamos lá, eu vou ser sua mãe. A gente se comprometeu ao longo das existências. Então, estamos a caminho, estamos em resgate. Muito bem. E elas, para comigo, têm também sua obrigação. E depois, Kardec vai falar, então, um pouquinho da questão do repouso, perguntando se há uma necessidade para aquele que trabalha o repouso. E os espíritos vão dizer também que sim, que o repouso serve para a reparação das forças do corpo e da mente. Kardec pergunta o limite do trabalho. E os espíritos respondem o das forças. A esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Deus, a criação divina, não viola o nosso livre-arbítrio. Qual é o limite para o trabalho? Não tem limite. É o limite das tuas forças, é o limite das minhas forças. O meu limite não é igual ao limite de A, de B ou de C. Eu posso fazer de conta que o meu limite é menor do que ele é? Posso. Ou eu posso tentar ir além daquilo que eu julgo que, num primeiro momento, eu sou capaz? Posso também. E a cada um será dado de acordo com as suas obras. E essa lei é inegável, né? É ponto pacífico. Recolheremos aquilo que semeamos. Que deve pensar dos que abusam da sua autoridade, impondo aos inferiores excessivo trabalho? Questão 684. Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores, porquanto, fazendo assim, transgride a lei de Deus. Essa questão é uma questão que ela vem de encontro a um assunto que a gente está vendo aí nas mídias, sobre a questão do trabalho análogo à escravidão, recentemente encontrado em vinícolas brasileiras. É claro que essa foi uma notícia. É claro que a gente sabe que o trabalho... Aí a gente usa de um eufemismo, né? A gente dá aquela aliviada, trabalho análogo à escravidão. Trabalho escravo, sim. Porque as pessoas já entram nesses trabalhos devendo. Vivem em condições subhumanas e apenas têm o direito de produzir. Mas a gente sabe que não é só isso. Essa é a notícia que saiu agora por último, mas a gente vira e mexe, ouve falar de empresas, empresas da moda, ou esses grandes sites que vendem mercadoria vindas normalmente de outros lugares. Então, tudo. Será que a blusa que eu estou usando ela é fruto de um trabalho escravo?
análogo à escravidão? Eu não sei. Eu não sei se o computador que eu estou utilizando aqui para falar com vocês hoje, se ele foi construído em cima de bases escravas. Eu não sei. Mas precisamos pensar sobre isso. Precisamos. Talvez eu não tenha condição de avaliar de tudo que eu preciso usar ou consumir na minha vida, saber como aquilo foi produzido. Mas é importante que a gente reflita também sobre essa questão, de pensar que isso é muito grave e que, volto lá naquela questão, lá no início, quando eu, como um exemplo, citei, e se eu quiser lucros exorbitantes, é lícito. A sociedade não condena, mas convém, porque se eu quero um lucro exorbitante, para eu ganhar muito, tem alguém ganhando muito pouco. É assim que a gente faz a balança, é assim que a gente faz girar a economia, talvez, essa economia que a gente vive, que é uma economia do lucro, mas será que moralmente isso é bom? Será que moralmente isso satisfaz? Será que é isso que eu quero levar para a minha vida? Quando eu deito a minha cabeça no travesseiro, quando eu paro para pensar, será que eu fiz tudo aquilo que eu poderia ter feito e de nada eu me arrependeria? Como propõe lá aquela reflexão de Santo Agostinho, questão 919 do Livro dos Espíritos. Essas reflexões, elas ficam para a gente repensar sobre elas. E a última questão da lei de trabalho, que Kardec pergunta se tem o homem o direito de repousar na velhice, os espíritos dizem que sim, que nada é obrigado, senão de acordo com suas forças. Mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? E aí ele vai dizer, os espíritos vão dizer, o forte deve trabalhar pelo fraco. Então, quem puder, trabalha por aqueles da família. Né? Aí ele diz, não tendo família, a sociedade que dê conta. Mas deveria dar conta de forma digna, deveria dar conta de forma moralmente honesta do ponto de vista moral. E a gente sabe que não é o que acontece na nossa sociedade atual. E tantas vezes o nosso primeiro pensamento é o pensamento do julgar, né? Do julgar aquele que não tem casa, de julgar aquele que não tem condições de se manter, condições de se colocar na vida. Mas talvez ter esse olhar, nesse momento, esse olhar mais indulgente também nos auxilie a pensar o lugar desse próximo, o lugar dessa pessoa, porque aquele que não está em condição de trabalhar tem que ter também aquele que vá, de alguma maneira, ser o sustentáculo, né? Que vá ser esse arrimo, esse apoio. Então, se eu estou em condições de trabalhar, pois bem que eu trabalho, que eu faça dentro das minhas forças, que eu esteja dentro do limite das minhas necessidades. E veja bem, não é apologia à pobreza, não é dizendo que a gente só precisa ganhar o pão e nada mais. É óbvio que a gente tem direito de ter um conforto, que é óbvio que a gente tem o direito de ter algo que também nos faça alegres, que nos faça contentes, porque em nenhum momento Deus, Jesus, ou nenhum espírito amigo que se comunica disse que a gente devia viver em privação. Né? Não é isso. Mas a gente está falando de excesso ou de toda falta. Então, não trabalhar não é adequado. E visar apenas os excessos também não. Tudo me é lícito, nem tudo me convém. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma. Então, eu gostaria de terminar a nossa fala de hoje
é um assunto delicado, né? Esses assuntos, na verdade, os assuntos sobre as leis morais são sempre assuntos delicados, porque mexem com o que está no nosso íntimo, mexem com as nossas com as nossas certezas, mexem com as nossas convicções, enfim. E são assuntos, de fato, sérios que a gente precisa refletir. Então, a lei de trabalho, do ponto de vista material, então, o trabalho material, o trabalho emocional, o trabalho moral, o trabalho espiritual. É trabalho, é tudo trabalho. Vamos trabalhar por nos transformar, vamos trabalhar para poder ganhar também o pão de cada dia, o pão físico e o pão do espírito. Vamos comer o pão com o suor do rosto, mas não queiramos também tudo. Tenhamos também o limite certo das coisas. E assim a gente aproveita melhor, tem um melhor aproveitamento daquilo que é justo. E eu gostaria, assim, então, de terminar essa reflexão. Peço desculpas, inclusive, se algo, de repente, pode ter sido mal entendido, mas não foi a intenção. Todos temos não só o direito, mas o dever de sermos alegres, de sermos felizes na medida daquilo que é possível aqui na Terra. Mas, como a gente não pode, como essa felicidade, essa alegria, ela não pode estar fixada no sofrimento alheio, como eu não posso ser feliz sabendo que o meu irmão está infeliz, então, até nisso eu tenho que pensar. Se o meu trabalho prejudica alguém, se aquilo que eu faço coloca o outro numa situação desfavorável. Então, são reflexões para a gente pensar que em todas as leis prevalece a máxima do Cristo de amar uns aos outros como ele nos amou e não querer, não fazer ao outro aquilo que nós não gostaríamos que fosse feito para nós mesmos. Bom, eu agradeço a Dorinha mais uma vez e vamos fazer então uma prece para a gente encerrar. Senhor Jesus, te agradeço pela noite de hoje, agradeço pela oportunidade. Sobretudo, Senhor, peço misericórdia para todas as nossas faltas, para todas as nossas imperfeições. Que possamos a cada dia tentarmos nos reconstruir nas bases seguras do teu amor, Jesus. Pedimos mais uma vez o seu acolhimento, e a consolação da tua presença na vida de cada um de nós. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Então, até uma próxima, se Deus quiser.